Muito bem, novamente bem-vindos à nossa aula sobre o sistema preventivo. Na última aula, nós falamos sobre as correções, como Dom Bosco aconselhava a fazer essas correções, como ele mesmo corrigia os meninos. Nós ouvimos, mesmo que brevemente, né, como Dom Bosco fazia. Hoje nós temos que ver não como Dom Bosco fazia, mas o que ele aconselhava para nos fazer. Então, é uma aula muito importante essa de hoje, porque tem a ver com uma parte que é essencial do sistema preventivo, que são precisamente as correções dos meninos. Como nós vemos sempre, temos aplicação imediata, que pode ser feita na escola, por exemplo, que intenta pôr em prática o sistema preventivo. E temos também uma aplicação derivada, que é aquela que nós podemos fazer com os nossos filhos nas nossas casas. Então, evidentemente, a aplicação prática imediata, Dom Bosco está falando, iremos ver, para os professores, para os padres salesianos e os professores que cuidavam dos jovens e dos meninos. Então, essa aplicação é prática para uma escola que intenta pôr em prática em todo o sistema preventivo, pode ser de forma imediata. Para uma família, a gente tem que sempre adaptar mais um pouquinho, né? Então, temos que pegar os princípios e pô-los em prática na família e na educação dos filhos, mas é possível, é bem possível fazer isso, a gente tem que tentar. Bom, Dom Bosco, vimos, acabamos a nossa aula da semana passada falando que Dom Bosco nunca corrigia cuando estaba movido pela paixão. Quer dizer, se ele estava um pouquinho bravo, ou se estava triste, ou se estava eh, tomado, por exemplo, da ira, porque ele também experimentou, ele mesmo vai falar isso, ele não agia. ¿M? Esperava, ele vai falar assim, eu esperava a paixão passar e o sol, né? Muitas vezes ele falava assim, olhar se o dia era bom, se o sol estava gostoso, né? Para ele proceder às vezes à correção das pessoas, dos meninos, né? Então é interessante isso, nós falamos sobre isso na última aula. Bom, hoje nós temos que falar, vou compartilhar aqui a minha tela, sobre a doutrina deixada por Dom Bosco. Não, então, no tanto o que ele fazia, ele tinha, evidentemente, tinha vários dons particulares que faziam que ele tivesse um conhecimento, às vezes, da alma dos meninos, que era eh, impressionante. Eh, Bom, para quem não tem esse conhecimento, que é o caso da maioria de nós, escutar a doutrina é importantíssimo. Bom, vocês podem encontrar essa circular sobre os castigos, eu estou aqui mostrando na minha tela, no escrito que eu enviei no início do curso, já tem bastante tempo, que era parte da tarefa de casa que vocês tinham que fazer, que era a leitura desses escritos. Então, o escrito circular sobre os castigos é importantíssimo para quem quer conhecer o método preventivo. Importa, é assim, essencial. Então, eu vou recomendar que vocês façam uma leitura para realmente se familiarizar com a linguagem de São João Bosco, com a linguagem e com os princípios do santo. Muito bem. Como que, eh, como aconteceu essa circular? Bom, no dia 29 de janeiro do ano de 1883, Dom Bosco
dirigió a todos los salesianos una carta circular, ¿no? Por eso carta circular. Él mandó esa carta como superior de los salesianos, la cual, en esa carta que a gente va a analizar hoy, indicaba normas específicas que debían ser seguidas, ¿no? En relación a los castigos. Entonces, un punto así importantísimo. Frecuentemente y de varias partes, nos dice Don Bosco, lleganme ahora preguntas, ahora también pedidos para que yo dé algunas reglas a los directores, a los prefeitos y a los mestres, que les sirvan de norma en los casos difíciles en que fuese necesario infligir alguna punición en nuestras casas. Entonces, muchas veces nos encontramos esa situación. Profesor o profesora que en contra y haya que un método preventivo, siendo preventivo, él no tiene nada a ver con correcciones y castigos. Iremos ver, ¿no? Fue siempre, ya en la época do santo, uma das coisas que mais perguntavam os salesianos. Mas aí nos casos difíceis, como que a gente faz? Eu tenho esse caso aqui, como que eu faço, padre, para fazer isso? Bom, então ele vai responder a pergunta que a gente tem no coração, né? Porque quem é professor sabe que tem casos muito difíceis, né? Então, vocês sabem em que tempo vivemos e com que facilidade uma pequena imprudência poderia trazer consigo consequências gravíssimas. Olha só, Dom Bosco está escrevendo no ano de 1883. O que dizer dos nossos tempos? É ainda pior, né? É ainda pior. Desellando, por tanto, atender ao vosso pedido e evitar a mim e a vós desgostos não indiferentes, e melhor ainda, para obter o maior bem possível naqueles jovens que a divina providência confiar aos nossos cuidados, envio-vos alguns preceitos e conselhos que, se procurardes, como espero praticar, vos ajudarão muito na santa e difícil obra da educação religiosa, moral e científica. A gente poderia fazer muito comentários aqui sobre esse primeiro parágrafo do santo. É interessante aqui, simplesmente ressaltar a visão que Dom Bosco tem sobre os jovens que ele tem que cuidar, o que os professores e os padres salesianos têm que cuidar. Já nessa época temos salesianos em muitos lugares do mundo, na Itália, em outros lugares, e a visão de Dom Bosco sobre a educação. Então, são dois pontos assim que eu quero simplesmente aqui ressaltar, que acho que para nós é importantíssimo, professores e pais de família. A primeira coisa, os alunos e os filhos, eles são um presente da divina providência. Então, isso aqui é importantíssimo, lembrar sempre. É um princípio que debe ser reitor da nossa vida, como professores e como pais, na verdade, para tudo, mas aplicado aqui especificamente. Por quê? Porque nos momentos difíceis a gente tem que se lembrar que a gente está lá com uma missão que é divina, que esse menino que eu tenho na minha sala de aula é um menino que foi colocado lá por Deus, não é por um acaso que esse menino está em contato comigo e que eu tenho, por exemplo, esse pensamento de querer fazer alguma coisa boa por eles, em geral. Então, a gente tem que começar a olhar, um professor que é católico, mas católico de verdade, tem que olhar com olhos divinos a missão que recebeu. E esses olhos divinos é como Deus vê as coisas e ver que aquele jovem que está lá, aquela pessoa que muitas vezes pode ser insuportável, foi colocada lá para que eu faça o bem nele.
Y se uno entender eso, se uno conseguir olear de esa forma, entonces no consigo ser un buen profesor católico. Más profesor, yo trabajo en una escuela que es pública, en cualquier lugar, en cualquier lugar. Cuando Don Bosco va a comentar en una de sus cartas que a gente, que as pessoas, e ele fala dos professores especificamente, somos o sal da terra. E é interessante, porque Don Bosco dizia assim, a gente, que tem que fazer? Bom, é muita pouca coisa que a gente consiga fazer. Mas assim como uma comida fica estupenda com o sal, um pouquinho de sal muda totalmente o sabor da comida, o pouquinho de bem que você consegue fazer num alma, que a gente às vezes nem vê, é uma coisa que marca muito. Então, eu me lembro, numa época, nós trabalhávamos com jovens, não eram meninos pequenos, eram jovens de uma favela. Se fazia um trabalho, a gente tentava, juntamente aí com a ajuda de alguns padres, né? A gente tentava, que coisa? Trazer esses jovens que eram drogaditos, muitos deles tinham já passado na cadeira por delitos graves, então era realmente assim, um ambiente que era terrível, né? Assim, para ser sincero. Eh, E eu me lembro, né, que muitas vezes os professores que tentavam de ajudar lá, né, na época eu estava estudando, e tentava de dar de ajudar, né, com esse trabalho social e espiritual ao mesmo tempo, eh, ficávamos desanimados. E eu me lembro do padre que foi quem iniciou essa obra sozinho. Ele nos reuniu uma vez a todos, os que participávamos daquele encontro, porque esses jovens muitas vezes batiam na gente, era assim, era terrível, né? E a gente queria desistir, muitos deixavam, né? Eh, e nos contou uma história que para mim, assim, me marcou para a vida toda. E é o caso de um jovem que inició, né, con esa, a tener contacto con ese movimiento que ese padre inició, ¿no? Con personas, con otros padres que ayudaban, con profesores, con estudiantes, ¿no? Para tentar desaproximar a esas personas. Y ese joven nunca faló, nunca se confesó, nunca. Nunca. Acho que fue como 3 años que él pasó lá. eh, y a todas as sextas-feiras, né? Porque esse padre preparava as pizzas para eles comerem, né? E depois a gente tentava fazer alguma coisa. E nunca falava de Deus, nunca nada, em 3 anos. Aí, um tempo, ele deixou de frequentar. Era o oratório, mas um oratório para essas pessoas, né? Assim, era separado. E ele começou a perguntar onde que estava fulano. E fulano tinha assassinado uma pessoa, estava preso. Vocês olhem que terrível, né? O que aconteceu? Passou um tempo e esse jovem, estando na cadeia, mandou chamar o padre. Por quê? Porque ele se lembrava que esse padre foi o único que tinha olhado para ele e falado para ele como pessoa. E o padre nos contou que depois se confessou, inclusive estando na cadeia, né? Então, vocês veem, às vezes a gente não consegue ver o bem que a gente faz, porque às vezes, o bem é de Deus, né? Então, a mesma coisa pode acontecer na sala de aula. Né? Mas a gente tem que ter esse olhar sobrenatural. Né? Eu me lembro que aquele padre falava assim: a gente não sabe se talvez na vida desses meninos, na hora que eles estejam por morrer, se lembrem, como aquele jovem, que vocês, que um católico, foi o único que olhou e falou para eles como pessoas. A gente não sabe, né, como Deus pode agir, né? Então, é,
essa missão, esse olhar sobrenatural, aqueles que Deus me deu. E Deus me deu esses que eu tenho aqui, que eu posso olhar e ver que são terríveis, né? Como realmente acontece, né? Mas não desesperar da salvação desses jovens ou dessas crianças, mesmo que a gente vê que está todo em contra da gente, né? Uma pessoa que, um professor que é católico, que está na escola, no ensino público, tem tudo em contra. Mas talvez ele é a única luz que está lá e que pode ser a única luz com que aqueles jovens tenham contato. Então a gente tem essa missão. Então, que a divina providência confió aos nossos cuidados, nos diz Dom Bosco. E a gente tem que criar esse espírito. Ser católico não é simplesmente professor católico, pai católico, não é simplesmente saber a doutrina católica, é se identificar enquanto a gente poder com o olhar de Cristo. E a gente tem que tentar isso. O grande mestre é Jesus Cristo, não é a gente, não é. O grande mestre é Cristo. E nós temos que procurar imitá-lo. Essa é a verdade, né? Que às vezes a gente, com toda essa doutrina, com todo o que a gente quer fazer de bem, ou encontrar um sistema de virtudes e daquilo, é muito bom tudo isso, a gente tem que conhecer. Só que a gente tem que ter as bases. E a base é esse olhar providencial que a gente tem que ter sobre os nossos alunos e também sobre os nossos filhos. Os filhos não são da gente, são de Deus. Então a gente tem que olhar e nunca, jamais, em nenhuma hipótese, desesperar do bem do filho. Eu já vi nos meus anos aí também na terapia, às vezes mais, sobretudo pais, as mulheres têm mais isso, mas os pais às vezes sofrem mais, desesperados com o filho, como que já o filho não tem o que fazer, já, como que o filho se perdeu. A gente não pode fazer isso. Isso não é cristão. Santo Agostinho falava assim: não julgueis antes do tempo. Não julgueis antes do tempo. Aquele que você julga ótimo, que você haja, né, nesse sentido de julgar, né? Que você haja ótimo, amanhã se corrompe e vira, se torna o pior de todos. E aquele que você haja o pior de todos, amanhã se converte e se torna o melhor de todos. Não julgueis antes do tempo, né? Então a gente tem que ter esse olhar, realmente que é muito difícil, né? Eu estou falando aqui, mas é muito difícil de ter esse olhar, mas a gente tem que realmente procurar aqui. Então esse é o primeiro princípio que está implícito no primeiro parágrafo eh, sobre as correções de Dom Bosco. Nós temos uma missão dada por Deus como professores. Y nos tenemos que tener olhar divino sobre aquellos que Dios nos confió, a que divina providencia confió. ¿Cómo Dios va a conseguir salvar esas almas? Eu não faço ideia, mas eu tenho que fazer a minha parte. E tentar de colocar o bem do jeito que consigo, com as minhas limitações, com os meus pecados, como sou eu, né? Com, também com os meus problemas. Então, eh, antes de pasar al segundo punto, me lembré ahora eh, de un comentario de un grande sacerdote, un padre Castellani, un grande teólogo, filósofo, psicólogo. Recomiendo a lectura dos libros Padre Castellani. Eh, Tiene algunas obras que fueron publicadas ya en portugués, entonces recomiendo mucho procurar y leer realmente una lectura que dá muita luz. E o padre Castellani, ele comentando sobre, ele foi professor, né, também,
sobre a labor, né, dos missionários e dos professores, ele vai dizer assim: é interessante que Cristo compara os cristãos a duas coisas assim eh, que a gente utiliza em pouca quantidade. Hum? Ele fala assim: vocês são o sal da terra, o sal da terra. E fala assim: é interessante porque o sal, ele fala, é um alimento que se utiliza em muita pouca quantidade. E também vai falar assim: o lievito, né? Eh, que también una de las comparaciones de Nuestro Señor. Un poco de lievito faz fermentar toda a massa, né? Não sei como se fala em português essa massa. Acho que massa também, né? Mas, eh, e o padre Cassiane faz uma reflexão interessante. Fala assim: realmente são duas coisas que fazem uma grande obra, que é a comida e é a fermentação, mas que elas se utilizam em muita pouca quantidade. En muita pouca quantidade. E ele diz assim: isso simboliza o que a gente pode fazer. Realmente, que não precisa de ter, talvez, grandes dones e dons, né, e coisas para fazer um bem. A gente pode fazer com pouco, muito bem. Então, eh, muito bem. E a segunda coisa, que está aqui nesses princípios iniciais, então a visão providencial, isso é importantíssimo, dos alunos da missão. E a segunda coisa é entender que a nossa salvação está ligada àquela missão. Quando falo salvação, também estou falando de santidade. Por quê? Como que se santifica um pai de família? Sendo bom pai. E o que quer dizer ser bom pai? Que a gente tem que sair e fazer a penitência que fazia San Antônio no deserto. Não, se eu quero ser um bom pai, não posso fazer isso. Não posso, porque não posso deixar a minha família. Eu tenho que trabalhar. Então, o trabalho é um meio de santificação para a gente. Tudo aquilo que tem a ver com essa missão, ser um bom pai, ser um bom esposo, né? No caso, e com os filhos, né? Então, tudo aquilo que eu faço pelo meu filho, desde a coisa super material, que é ferver um ovo para que ele coma, até a coisa espiritual mais grande, que é eu ensinar a rezar, entrar em contato com Deus e amar as coisas sagradas, tudo aquilo faz parte de uma mesma correia de santidade, quer dizer, de santificar-me. Está ligada, então, à salvação do pai e da mãe, à educação dos filhos. Dos princípios que iremos ver depois. Dom Bosco coloca de forma explícita: muitos pais se condenam por causa da má educação dada aos seus filhos. Isso é um princípio teológico, praticamente. Então, a mesma coisa podemos falar do professor. O professor se santifica como? Sendo professor. Então, a gente tem que sim participar nas coisas sagradas, na Santa Missa, na confissão, nos sacramentos. E é necessário para poder executar bem o primeiro ponto que a gente falou. Porque se eu não tenho contato com as coisas divinas, eu não consigo, então, olhar o mundo através dos olhos de Cristo. Não consigo. É o contato permanente com Jesus Cristo que nos faz mais parecidos a Jesus Cristo. Mas essa santificação do professor, da professora, se dá também pela obra santa de educação, pelo aquilo que você consigue fazer com os seus alunos na sala de aula. Então, a gente tem que criar
una nueva conciencia, primero de pais cristãos y luego de profesores que entendan que esa misión que eles têm de transmissão da verdade, quando você passa um conteúdo, por exemplo, de biologia, por exemplo, de história, você está dando a conhecer a verdade que também é uma participação da divinidade. Mas, quando você tenta ajudar aquela criancinha, quando o tempo que você gasta, inclusive a coisa mais material, que é simplesmente às vezes um sorriso para a criança, isso aí faz parte da santificação. Eu acabo aqui, porque senão a gente vai falar 90 minutos sobre esse primeiro parágrafo. Infelizmente é assim. Dom Bosco é uma coisa impressionante, né? É, com o que eu vi, eu descobri, fez una descoberta, no, la verdad, y fue así un vídeo que vi de una senadora, que yo no sé quién es la senadora, ¿sabes? Si, algo que Tamari su nombre, yo no conocía, mi esposa me faló que es una pastora, ¿no? Evangélica que tentó hacer algunas cosas pro familia. Eh, yo no conozco pessoalmente, así, más yo vi la historia de ella. Ela tinha sofrido, ela conta, né? Ela tinha sofrido abuso durante vários anos. E com 10 anos, o pai dela, que era pastor também, protestante, o pai viaja para a Bahia para se encontrar com a irmã Dulce, porque ele queria perguntar, enfim, tinha aí uma. E a leva a esa menina, né? Ela que fala, eu escutei o testemunho dela na Câmara de Senadores, né? E, e ela, toda uma menina que tinha sofrido muitíssimo o abuso sexual, né? Coisa assim horrível. Eh, e quando ela vê a Santa Dulce, né? A irmã Dulce, ela vê a distância e ela vê que era que ela fala, que era durona, no sentido que era autoridade, feita mulher lá. Só que quando se aproxima do pai dela, ela estende a mão para saudar o pai, e quando olha para a menina, que era ela, assim, foi um sorriso que ela não dava para os outros, e ela se abaixou e a abraçou. E assim, vocês têm que ouvir o testemunho, é uma protestante que fala isso. A mudança que fez na vida dele aquilo. Então, vocês veem como Deus utiliza pequenos gestos sempre para fazer um bem na alma das crianças. Pequenos gestos. Mm, e a gente tem que estar ciente, a gente não precisa fazer, às vezes, a gente pensa em uma tentação, que a gente tem que fazer muita coisa. E o que a gente consegue fazer, que é um gesto, que é um gesto de amor real, né? Para com as crianças, às vezes a gente não faz. E está, às vezes, nesse pequeno gesto que é o que a gente consiga fazer, a diferença toda na vida de uma pessoa, como aconteceu com essa senadora, que é uma coisa assim, contemporânea, né? Eh, então, realmente a gente tem que tomar consciência disso, como uma das coisas que eu diria que um professor católico tem que se esmerar realmente por ter. E a mesma coisa vale para os pais. Para os pais, né? Nós já vimos que não basta com amar, é necessário, é absolutamente necessário que a criança se senta amada, que ela se senta amada. Então, não basta com Deus a fazer muito sacrifício pelos meus filhos. É necessário que meus filhos saibam e se sentam absolutamente amados. Então, a gente tem que mostrar, a través de sinais,
no solamente de palabras, también de palabra, mas de sinais concretos de amor para que ellos crezcan con esa certidumbre que ellos son amados por mí y que ese amor mío es una cosa pequeña en comparación a cuánto Dios ama a él o ella. ¿Eh? Bom, pasamos na frente, porque já falei 34 minutos com um parágrafo só. Então, vamos lá. Continuamos com Dom Bosco. Em geral, nos diz Dom Bosco, o sistema que devemos empregar é um chamado preventivo, que consiste em dispor de tal modo os ânimos dos nossos alunos que sem qualquer violência externa, isso aqui é importantíssimo, eles se submetam à nossa vontade. Então, no se trata de manipulación, evidentemente. ¿No? Cuando Don Bosco fala que él se somete a nossa vontade, no es para eu fazer con los meus alunos o que eu quero, mas para fazer con los meus alunos o que Deus quer. Ese é o punto, né? Então, a minha vontade tem que estar alinhada com a vontade do grande mestre. Con ese sistema, quiero dizeros que nunca se deben usar medios coercitivos, mas sempre e somente os da persuasão e da caridade. Se a natureza humana, demasiado inclinada ao mal, tem por vezes necessidade de ser coagida pela severidade, creio bem em propor-vos alguns meios que, com a ajuda de Deus, espero que nos conduzam a um fim consolador. Então, eh, privilegiar, né? Sempre os meios de persuasão e da caridade. En primer lugar, si queremos mostrarnos amigos do bem verdadeiro dos nosos alumnos y obrigarlos a cumplir o seu deber, no debéis nunca esquecer que representáis os pais desta querida juventude, que sempre foi objeto terno das minhas preocupações, dos meus estudos, do meu ministério sacerdotal e da nossa congregação salesiana. Portanto, se vocês forem verdadeiros pais dos vossos alunos, é preciso que tenham também o coração deles e nunca recorram à repressão ou punição sem razão e sem justiça, e somente da maneira em que se adapta a isso por força e para cumprir um dever. Então, eh, o que Dom Bosco nos está dizendo é basicamente assim: a gente representa os pais, a gente tem que ter um coração de pai para con esa crianza, para con ese aluno que evidentemente no es fácil, porque si a gente tem que pensar que tem que corregir, né, evidentemente não é uma pessoa fácil. Bom, vamos a ver entonces cuáles son los motivos que da Don Bosco que deben llevar a represión, cuáles son los castigos a serem adoptados y por quién deben ser aplicados en una escuela. Una escuela. Primero principio que Don Bosco va a dejar. Antes de punir, esgoten todos los otros medios de corrección. Sabiduría plena aquí. Antes de dar una punición a un alumno y también a un filho, a gente tem que esgotar todos os outros meios que tem para corrigir. Nunca punam, diz Dom Bosco, sem antes de gostar todos os outros meios. Quantas vezes, meus queridos filhos, na minha longa carreira, tive de me convencer desta grande verdade? É certamente mais fácil irritar-se do que ser paciente. Ameaçar uma criança do que persuadi-la. Diria ainda que é mais conveniente a nossa impaciência e ao nosso orgulho castigar aqueles que nos resistem do que corrigi-los com firmeza e benignidade. A caridade que vos recomendo é aquela que São Paulo usava para com os fiéis recém-convertidos à religião do Senhor, e que muitas vezes o fazia chorar e suplicar quando os via menos doces e correspondentes ao seu zelo. Por isso, recomendo a todos os diretores que, antes de mais nada, usem a correção paterna para com nossos queridos filhos, e que isso seja feito em particular, ou, como se costuma dizer,
na Câmara Caritatis, no quarto da caridade. Quer dizer, sozinhos, não publicamente. En público nunca se reprenda directamente, a menos que sea para impedir o escándalo o para repararlo caso tenha ocorrido. Então, vocês ven aqui, já temos um primeiro princípio interessantíssimo para aplicar na nossa vida, né? A primeira coisa é isso, ser honestos, ser honestos. Por quê? Porque, como falo Dom Bosco aqui, é bem mais fácil dar um grito ao teu filho que persuadi-lo, né? Isso é um fato. Eh, Sobretudo nesse mundo que a gente está hoje, que a gente está assim uma correria que é louca, né? É, é muito mais fácil, né, você é, agredir com palavras, inclusive fisicamente, né, ameaçar o seu filho, que persuadi-lo com caridade, que aquilo é o mais conveniente, quando a gente pode fazer isso, né? É, e Dom Bosco nos diz que é realmente o mais conveniente ameaçar a criança ou irritar-se com a criança, que é o mais conveniente para a nossa impaciência, quer dizer, para a nossa falta de virtude. Vamos ser sinceros. É difícil ser pai e ter muitos filhos. É difícil ser pai e ter um filho. Já muito é assim, é difícil, né? A gente está habituado aos vídeos de internet que apresentan una vida ilusoria, ilusoria. ¿Por quê? Porque você vê, nossa, como inconscientemente você sempre está se comparando com aquilo que você está olhando. Só que aquilo não é uma realidade. Por quê? Porque aquela família, que pode ser muito feliz, na verdade, né? Não, não quer dizer que não seja, mas tem aqueles momentos de dificuldade. Todo cristão tem. Ai, como, professora? Porque a vida do cristão é guerra sobre a terra. É o que nos diz a Sagrada Escritura. Então, se uma pessoa é boa, vai ter dificuldades. Nós temos, sobretudo aqui no Brasil, escutado e os católicos sendo influenciados enormemente pela doutrina calvinista protestante, que acha que se eu sou bonzinho, eu tento fazer as coisas bem, eu não vou ter problema, eu vou ser feliz nessa terra, em que sentido? Que vou prosperar economicamente, e isso aí é doutrina calvinista. O que Cristo nos prometeu é a cruz e a dificuldade. E também o auxílio e ajuda para as coisas que a gente precisa nessa terra, mas sempre com cruz e dificuldades. Então, pretender uma vida de família santa, uma vida de família, mesmo com as nossas dificuldades, que não tenha que ter luta e, portanto, prática de virtude, isso é ilusório. Tá? Isso não existe, na verdade. Então, eh, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso, que eu preciso me transformar para poder ajudar meu filho. Na prática clínica, por exemplo, eh, que a gente tem, eh, eu vejo as crianças sendo punidas por falta de virtude dos pais. Mas como, professor? Como isso? Bom, porque os pais não mudam as coisas que eles têm que mudar, por exemplo, para ficar mais tempo com os filhos. Aí a criança depois recebe diagnósticos que poderiam ser totalmente revertidos, né? Com a presença, por exemplo, do pai e da mãe, uma presença estável. E para ter uma presença estável, você tem que ser estável. E para ser estável, você tem que ser virtuoso. Então, exige a prática, a educação, primeiramente, da nossa educação, do trabalho em nós mesmos. E por isso que a gente tem que estar ciente disso que fala Dom Bosco, que Dom Bosco não esconde as coisas. Assim, está falando para padres salesianos. A impaciência é mais fácil irritar-se, é mais fácil ameaçar. Isso é muito mais fácil.
mas não é o jeito que a gente tem que ter. E qual é o jeito? Que a gente tem que corrigir com firmeza, mas benignidade. E para eu conseguir fazer isso, eu tenho que me possuir. E para eu me possuir, eu tenho que ser virtuoso. Então, eh, vocês veem como realmente voltamos sempre ao início das nossas aulas. A prática do sistema preventivo é dificilíssima. É dificilíssima. Por isso que também muitas pessoas, inclusive católicos, desprestigiam o sistema preventivo. Nem tratam, nem falam sobre isso. Por quê? Porque é dificilíssimo praticar isso. É dificilíssimo. É todo o tempo você se negar e morrer a você mesmo. Basicamente así se resume. Então, eh, para mí no es extraño que muchas personas tengan miedo de aplicar el sistema preventivo, porque todo el mundo tiene miedo de mujer a sí mismo. Todo el mundo, ¿no? Entonces, entonces Bosco va a decir así, bueno, para los directores, ¿qué cosa? Primero principio, entonces, si você vai corrigir, corriga no silêncio, quer dizer, privado, como pai. ¿M? De forma privada, a no ser que sea un escándalo. Si você está corrigindo un escándalo, una cosa que aconteció en público, bom, é diferente. Mas, se você quer corrigir um defeito do seu filho, você não humilhe seu filho em público. Não humilhe seu filho em público perante outras crianças. Aqui eu quero fazer uma parêntese, outra mais, eh, por um fato que a gente ignora das crianças. Vocês já pararam para pensar, né? Como que às vezes a gente fala tanta besteira para as crianças. Quando falo besteira, o que quero dizer? Ah, tem mãe que fala, você é burro, você é... Eu escuto assim coisas, eu fico aterrorizado. Oh, seu danado. Coisas assim, né? Que assim, eu fico aterrorizado, né? E por quê? Porque se você parar para pensar, se você fala para a criança, né? Que, que si él escribe una cartinha para o Papá Noel vai chegar e vai deixar um presente. E ela acredita se você falar de Papá Noel para ela. Ou se você falar para ela que tem um rato que mora na lua e vai vir a visitar, né, a pegar o dentinho dela que, e vai deixar dinheiro lá, ela acredita nisso, é impressionante. Então, se você fala que ela é uma burra ou que ela é um idiota, ela também acredita. Então, nós temos que parar para pensar o que a gente fala, porque as crianças acreditam na gente. Hum. E o dano que as nossas palavras podem fazer nos nossos alunos ou nos nossos filhos é terrível, porque eles acreditam na gente. Hum. Eh, Muito bem. Então, a primeira coisa é não fazer a correção em pública, eh, se não for necessário por causa de reparar um escândalo, né? Então, não fazer, realmente fazê-lo em privado. E novamente, a criança faltou respeito com você, ou você achou que faltou respeito com você. Bom, se não é uma coisa pública, uma coisa grave, a gente tem que se possuir e corrigir no privado. É isso aí. Eh, a segunda coisa, bom, isso aqui é diferente, vamos a falar também agora, quando é o representante do pai, que é o professor, de quando é o pai. Porque o pai sim pode castigar a criança, até mesmo fisicamente. Não de uma forma animal, porque isso é errado, mas às vezes um castigo físico é necessário, de parte do pai ou da mãe, não de parte dos professores. Isso aí não pode acontecer. De jeito nenhum, violência física pode acontecer. Hum. Porque é tão grande, a gente já tem experiência, né?
Fulton Sheen fala sobre isso muito, o senhor Fulton Sheen, que ele conheceu muitos que ficaban, sabe, na época que às vezes os religiosos batían na, eh, para corregir alguna coisa, né? O professor batia, né? Eh, como o coração da criança fica com ódio. E depois isso se após a primeira advertência não se vê nenhum proveito, fale-se com outro superior que tenha alguma influência sobre o culpado e, por fim, fale-se com o Senhor. Eu gostaria que o salesiano fosse sempre como Moisés, que se esforça por apaciguar o Senhor justamente indignado contra o seu povo de Israel. Eu vi que raramente é útil um castigo repentino, dado sem antes ter procurado outros meios. Nada, diz San Gregorio, pode forçar um coração que é como uma cidadela inexpugnável, e que é preciso conquistar com afeto e doçura. Sejam firmes em querer o bem e impedir o mal, mas sempre doces e prudentes. Sejam perseverantes e amáveis, e verão que Deus vos tornará senhores até mesmo do coração menos dócil. ¿No? É um parágrafo assim de uma riqueza, pessoal, aqui. É a riqueza dos santos, a sabedoria dos santos. ¿No? Eh, então, corrigir em privado, advertir, né? Não deu certo. O jovem, a criança, né? Segundo a idade, será também um tipo de. Se é uma criancinha pequena, a gente não pode apelar à razão, né? Que ela não tem. Então, evidentemente, né? eh, as correções deverão ser de outra forma, mais sensíveis e sempre, talvez, mais através dos pais, né? Que a gente tem que procurar eh, que fiquem mais perto da escola para que eles corrijam realmente com firmeza também esses vícios, né, da criança. Mas, falando já de crianças e adolescentes que já têm uso de razão, a gente tem que procurar sempre usar a razão juntamente com a benevolência e a religião, que são os três pilares, para corrigir. Para corrigir. Então, vejam só como Dom Bosco aqui nos diz que se depois de eu ter falado, o diretor ter falado, não dá certo, que se fale com outro superior, que pode ser um professor que seja mais próximo da criança, do jovem, para que ele tente influenciar a criança. Vocês veem como vão se esgotando os meios. E se finalmente falou todo mundo, a gente não conseguiu, então se fale com o Senhor, fale-se com o Senhor, diz. Ser como Moisés. ¿Por qué como Moisés? Ese ejemplo es espectacular de Don Bosco. Porque vocês se lembram que Moisés, naquela batalha famosa, né, de los israelitas para tomar a terra prometida, ele subiu na montanha e enquanto seus braços estavam no alto, o povo de Israel vencia na batalha. E quando ele ficava cansado e abaixava os braços, era o exército inimigo que avançava, né? Então, o que pensaram aí, Arão, ¿no? Que coisa eh, ideou, né, nesse momento? Bom, eles sentaram Moisés lá e ficaram de cada lado com os braços de Moisés assim no alto, né? Eh, isso aí é um gesto que tem uma importância muito grande. Por quê? Porque dizer que a vitória sobre o mau inimigo vem de Deus. E quando eu quero corrigir, quero extirpar um vício do meu filho, um vício do meu aluno, a quem amo no Senhor, eh, eu tenho que rezar. Eu tenho que rezar. Porque senão é impossível. É impossível a gente chegar ao coração da criança, ao coração do meu filho. É impossível. Então, vocês veem como realmente aqui não tem lugar para a paixão. E estamos falando da sabedoria de um santo, tá? Não, não é... E quando eu falo assim para a câmera aqui, que estou
fica muito fácil falar, tá? Muito fácil falar isso. Mas quem tenta sabe que é muito difícil de se praticar, né? Porque a gente tem defeitos, temos nossos pecados, temos os nossos defeitos e, eh, e somos levados muitas vezes a soluções que são práticas, mas não são boas, são práticas, mas não são as melhores. eh, e se lembrar sempre, né, dessa parte sobrenatural, essa missão que a gente tem como pai ou como educador, né? eh, é sobrenatural. Que nem terapeuta, não sei se aqui tem algum terapeuta, também é a mesma coisa, né? A gente mexe com a consciência, muitas vezes, dos nossos pacientes, e, e só por Deus e em Deus a gente consegue ajudar, realmente. Por isso que um terapeuta que é católico é um terapeuta que reza, que pede a Deus ajuda antes de falar e falar alguma coisa para o paciente também, né? Bom, é interessante como só a doçura nos diz ser afeto e doçura é necessário. Então, ser doces, doces realmente em nosso trato com os nossos filhos, com os nossos alunos, ser benignos, né? Eh, no hallar que a dureza é o segredo, como o mundo passa essa ideia, né, do pai distante ou da mãe distante para que o meu filho me respeite, para que meu aluno me respeite. Não é isso. A única forma de ser respeitado, verdadeiramente respeitado, é o amor. É o amor que faz respeitar. Então a gente tem que se fazer amar, né? Como o Dom Bosco nos diz muitas vezes, se fazer amar antes do que se fazer temer. Hum, eh, Temer é importante também que o filho nos tema, mas é mais importante que o filho nos ame e- do que temor. Então, estou falando de um santo temor, né? Que o filho deve ter pelo pai, pela mãe, por Deus também. Né? Eh, Sejam firmes em querer o bem e impedir o mal. Isso aqui é importantíssimo. Perseverantes, amáveis. E o Senhor vos tornará senhores até mesmo do coração menos doce. Então, vocês veem como o olhar de um santo não vê coisas impossíveis, coisas que não vão mudar. Pelo contrário. O olhar de um santo sempre vê luz, porque sabe que quem é o dono dos corações é Deus. E Deus pode que assim como tirar filhos de Abraão das pedras, pode tirar dos nossos filhos e da pedra mesmo que é a gente, né? Alguma coisa de boa, né? Então a gente tem que ter muita confiança, muito realmente assim, muita confiança na graça de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus, né? Não essa confiança que é bobagem dos protestantes, às vezes, né, a gente vê, mas uma confiança real, né? Eh, que no es un sentimiento, no es un sentimiento. Para Lutero, a fe es un sentimiento. A fe no es un sentimiento, no es sentir, no es confiar. A fe, a fe é acreditar, mesmo na dor, na dificuldade. Então, eh, infelizmente, chegamos ao final da nossa aula. Eu achei que hoje eu ia acabar, mas não tem problema. Na próxima aula iremos acabar, sim, com esse tema tão importante que são as punições e as correções, eh, que é um tema realmente importantíssimo. Vamos abrir agora os microfones para quem quiser fazer alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida. Por favor, se senta à vontade.